Oi, turma, tudo bem? E aí, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa para colocar os nossos estudos em dia, né? A gente não pode parar de forma nenhuma. Então, lembra que a Pro mandou uma lista de exercício para vocês referente à fixação do capítulo 1 e capítulo 2. Então, vamos lá para a correção. Exercício, então, número 1. Cite alguns gases que formam a atmosfera. Nós sabemos que é um conjunto de muitos gases, mas a apostila traz alguns exemplos e pode usar esses aí que estão na apostila mesmo. Então, argônio, hélio, o dióxido de carbono, o ozônio, nitrogênio, oxigênio e aí, entre outros, que tem um monte, né? Questão número 2. Descreva duas funções da atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera, ela é muito complexa, né? Mas a apostila, então, traz duas características muito importantes. Ela envolve e protege a superfície do nosso planeta, sendo fundamental para os seres vivos. Por quê? Porque ela contém os gases que são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Gás oxigênio, né? O CO2. E aí também serve como uma proteção aos agentes externos. Mas lembrando que nós também temos camada de ozônio, que nos protege contra os raios solares, né? Ela mantém a nossa temperatura adequada, então, entre outras. 3. Explique como se desenvolveu as primeiras moléculas na era primitiva. Lembra dos coacervados? Então, a superfície do planeta Terra apresentava altas temperaturas e elevadas doses de radiação solar. Isso, somado às constantes descargas elétricas, resultou no desenvolvimento de moléculas mais complexas, que aos poucos foram dando origem aos primeiros organismos. Isso tudo levou aos primeiros organismos que nós conhecemos então como coacervados, né? Que é aquela molécula de proteína em volta de uma película de água que a protegia. Questão número 4. Descreva as principais funções dos gases abaixo. Primeiro gás, nitrogênio. Esse gás a gente não absorve na respiração, lembra que a mesma quantidade que entra é a mesma que sai. Nós só conseguimos absorver ele através do quê? Dos nossos alimentos, da nossa alimentação. Por quê? As bactérias presentes nas raízes dessas plantas, elas transformam o nitrogênio em nitrato, absorve e quando a gente se alimenta, a gente consegue então absorver esse nitrogênio em forma de nitrato, que ele é essencial para as nossas células, tá? Próximo. Gás oxigênio. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês sabem como que ele é essencial para a nossa vida. Sem ele, a gente não respira. É o gás essencial para a nossa respiração. E outra característica muito importante dele é o gás comburente. Ele tem aquela característica de alimentar a chama. O próximo gás é o dióxido de carbono, tá? Ele é um gás eliminado durante a nossa respiração, ou seja, a gente absorve O2, libera CO2. Tá? E além disso, ele também é usado no processo de fotossíntese. Sem ele, as plantas não vão liberar o nosso oxigênio, tá? Questão 5. Qual é a quantidade ideal de umidade, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela adverte pra gente? O essencial para que a gente respira bem, que não tenha problema respiratório, é de 40 a 70%. Menos de 40%, intolerável. Mais de 70% também fica um ar muito saturado de umidade, o que também não é legal. 6. Quais então são as complicações da baixa umidade, né? Nós temos as complicações alérgicas e respiratórias. Por quê? Sem umidade ocorre o ressecamento das nossas mucosas, o que gera essas complicações aí que é decorrente, né? Principalmente no período de muita seca, sem chuvas. 7. De acordo com as propriedades do ar, explique. Matéria. Matéria. Tudo que ocupa lugar no espaço. Pressão. Pressão, né, sobre a superfície da Terra, ela é conhecida como pressão atmosférica. E a massa, né? Tem massa, também tem peso, ou seja, tudo que a gente consegue medir é massa. Próximo. Resistência. A resistência ao movimento, né? Quanto maior a velocidade do objeto, maior será a resistência do ar. Lembra do paraquedista? Ele é o principal exemplo de resistência do ar. Compressão. O ar pode ser comprimido
e diminuir de tamanho. Próximo, expansão. É a capacidade, né, que o ar tem de ocupar um volume maior. É aquele exemplo que eu dei para vocês. Lembra da questão de quando você está chegando na sua casa e já sabe o que tem de almoço? Né? Por quê? Ele se expande, ele se mistura com os outros elementos do ar e ele consegue se expandir. E o último, elasticidade. É uma propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial quando para a compressão. Então, elasticidade e compressão, nós temos o exemplo daquela seringa que eu trouxe para vocês, né? Ele consegue se comprimir até chegar num limite e quando você para a compressão, ele volta, né, à sua origem. Bom, essas foram as atividades de fixação que nós fizemos aí, tá? Espero que vocês estejam todos bem, todos em casa, se cuidem e até breve, turma!